Bom, nosso assunto agora é o estudo da resistência elétrica e da resistividade. Então, para iniciar essa discussão, vocês imaginem duas barras compostas de materiais distintos. Por exemplo, imaginem uma certa barra de vidro, tá? Um cilindro, né? Um cilindro aqui de vidro, tá? E imaginem um cilindro com as mesmas dimensões e tudo mais, tá? Feito de cobre, por exemplo, tá? Imaginem então que nós vamos aplicar uma diferença de potencial entre as duas extremidades desse cilindro, tá? Essa diferença de potencial é como eu vou colocar uma bateria que tem um polo positivo e um polo negativo, né? Tem uma certa tensão aqui, uma voltagem V, né? E vou aplicar a mesma tensão, a mesma diferença de potencial, a mesma bateria, né? Nas extremidades desse cilindro de cobre, tá? Ao fazer isso, nós veremos o surgimento de uma corrente elétrica nesse material, tá? Respeitando o sentido convencional da corrente, seria do polo positivo para o negativo. Vou dizer que aqui eu tenho um certo I2 e aqui assim eu tenho um certo I1. Então vocês vão observar, tá? Fazendo experimentalmente isso, verifica-se que para materiais distintos, tá? Materiais distintos vão apresentar diferentes correntes, né, quando aplicadas a mesma diferença de potencial, né? Então, por que alguns materiais, essa corrente elétrica, esse fluxo de cargas elétricas ao longo dele, vai ser maior do que em outros, né? Por exemplo, o cobre é sabido que ele é um condutor, né, enquanto o vidro é um isolante, tá? Então, no cobre, essa corrente provavelmente vai ser muito mais alta do que no vidro, né? Mas quais são as características, as propriedades que fazem com que isso aconteça, né? Então, a explicação para isso, né, é a questão da resistência elétrica. Essa resistência elétrica, ela é, de certa forma, uma dificuldade à passagem das cargas, e ela está muito relacionada com a estrutura do material que nós estamos discutindo. Na aula sobre correntes, nós discutimos que os condutores costumam compartilhar os elétrons da camada de valência, fazendo com que haja uma espécie de uma nuvem de elétrons com alta mobilidade, né? E essa nuvem, então, é capaz de, ao sentir essa diferença de potencial, ela tem um grande deslocamento, né? E consegue, então, resultar, digamos, a aplicação de uma diferença de potencial nesse material, resulta em uma corrente elétrica mais elevada do que quando aplicamos essa mesma diferença de potencial num material como o vidro, que não possui essa propriedade de uma camada de eletrônica compartilhada e tudo mais, ou seja, que não possui a mesma condutividade elétrica que o cobre. A definição da resistência elétrica, nós vamos usar a letra R para isso, vai ser justamente a razão entre a diferença de potencial, a tensão ou a voltagem, tudo isso é a mesma coisa aqui, tá? Aplicada, né? BDP, tensão, tá? São alguns dos nomes que a gente utiliza, dividido pela corrente. Então nós podemos pegar materiais distintos, aplicar uma diferença de potencial, medir a corrente e com isso estimar qual é a resistência que esse material oferece, né? Que esse cilindro está oferecendo à passagem da corrente. Além disso, tá, nós podemos aqui discutir também a resistividade do material. Tá? Nós temos aqui, ó, que em vez da resistência R de um objeto, podemos também trabalhar com a resistividade ρ do material. E essa resistividade, ela vai ser a razão entre o campo elétrico e a densidade de corrente. Tá? Mas vamos voltar à resistência elétrica antes de discutir a resistividade. Tá? Então a resistência elétrica, qual vai ser a unidade dessa resistência elétrica? Notem que eu tenho volt dividido por coulomb. Né? Eu tenho aqui, volt dividido por ampere. Né? Então eu tenho volts por ampere, porque a unidade de tensão é o volt, unidade de corrente é o ampere, então esse volt por ampere
ele vai ser definido, tá? Esse símbolo denota definição como ohm. Tá? Isso aqui escreve-se assim, tá? Ohm. E isso é um ômega maiúsculo, tá? E essa é a unidade, então, de resistência elétrica. Aqui tem um ponto que eu vou diferenciar, talvez seja enfatizado nos próximos slides, mas eu quero já comentar com vocês, que a resistência elétrica ela é resultado tanto do material quanto da geometria do elemento no qual estamos aplicando a diferença de potencial. Tá? Então, se eu aplicar, por exemplo, se eu pego um cilindro que tem um diâmetro maior, tá? E aplico uma certa DDP nas extremidades, ou se eu pego, vamos dizer que esse cilindro é de vidro, tá? De cobre, tá? E eu pego um cilindro também de cobre, tá? Ambos são de cobre, mas um tem um diâmetro maior do que o outro, tá? Esse cara aqui vai ter uma certa resistência R1 e esse cara aqui vai ter uma resistência R2, tá? Então, a resistência ela é uma propriedade tanto do material quanto da geometria, certo? Que esse material possui ao ser inserido nessa fonte ou em um circuito elétrico. Tá? Notem que seria interessante nós associarmos uma característica digamos assim, caracterizarmos os materiais quanto à sua dificuldade ou sua facilidade à passagem de corrente elétrica. E é por isso, então, que a gente define a resistividade. Tá? A resistividade, ao contrário da resistência, ela depende apenas do material. É uma propriedade intrínseca do material relacionada à estrutura, né, atômica, a estrutura que ele tem como material. Então, a resistividade a gente utiliza como símbolo a letra Rho, né, e essa resistividade aqui, uma vez que eu conheça um campo elétrico que está aplicado, que eu estou aplicando em um certo material, eu vou medir a densidade de corrente produzida por este campo elétrico. E a razão entre essas duas grandezas vai ser então a resistividade. Tá? Além disso, tem uma outra definição que eventualmente é aplicada e pode ser interessante, que é a chamada condutividade elétrica, certo? Essa condutividade elétrica ela é o recíproco, ou seja, o inverso da resistividade elétrica. A resistividade nos diz o quão difícil é passar a resistência, passar a corrente elétrica no material, e a condutividade nos diz, digamos assim, o quão fácil é passar a corrente elétrica nesse material. Tá? Nós vamos utilizar a letra sigma como sendo a condutividade, e ela é simplesmente 1 sobre a resistividade. Tá? Então, aqui nós temos uma ênfase no que eu discuti há pouquinho com vocês, que a resistência é uma propriedade de um componente, então ela depende também da geometria, tá? E a resistividade é uma propriedade do material. Então temos aqui assim uma figura mostrando o cilindro que eu estava ilustrando, a corrente que vai passar ao ser aplicada uma certa diferença de potencial entre as extremidades, né? E nós temos esse cilindro com uma certa área. Tá? Essa área aqui, assim, nós vamos pensar o seguinte. Temos um cilindro, um fio cilíndrico, né, pelo qual está passando uma corrente I. Esse fio tem uma seção transversal, que seria se eu cortar ele, observar ele, ele vai ter um perfil, né, uma seção circular. Então, o que eu vou fazer aqui agora é considerar qual é a área através da qual essa corrente está passando, né? Lembrem-se que aqui eu vou ter, por exemplo, a corrente passando por essa área, né? Lembre-se que isso acaba lembrando um pouquinho do que nós discutimos em densidade de corrente, tá? Mas o meu objetivo aqui é o seguinte, explicar para vocês como chegar na resistência elétrica a partir da resistividade e da geometria, né, da geometria do resistor, que seria esse elemento através do qual ocorre essa resistência, essa dificuldade à passagem de corrente elétrica. E essa relação é razoavelmente simples. Tá? Nós temos aqui assim que a resistência elétrica, imaginem que vocês são
fabricantes de componentes eletrônicos e precisam que a corrente tenha uma certa resistência numa certa região. Vamos pegar um exemplo, o chuveiro de vocês, tá? Um chuveiro elétrico, ele tem dentro dele uma resistência. É um fio, né, que vai estar ligado aos dois pinos da tomada, digamos assim, a grosso modo. Esses dois pinos possuem uma diferença de potencial de 110 ou 127 volts ou 220 volts, dependendo da cidade que vocês estão, né? Então, ao ser aplicada essa diferença de potencial, uma corrente vai percorrer esse fio e devido à resistência elétrica vai acontecer um fenômeno chamado efeito Joule. Se vocês lembrarem da velocidade de deriva que nós discutimos quando falamos sobre a corrente elétrica, eu falei para vocês que esses elétrons dentro do fio se propagam de uma forma bastante errática, né, com direções variadas e tudo mais, mas que possuem uma certa velocidade resultante que aponta na direção, né, da corrente, tá? Então essas colisões elas acabam gerando um efeito térmico. Parte da energia cinética acaba sendo dissipada sob forma de calor, né? Então esse é o efeito que aquece uma resistência, que por sua vez vai ser utilizado para esquentar a água quando vocês tomam um banho em um chuveiro elétrico, tá? Então esse assunto ele é um assunto bastante conectado com aplicações no dia a dia, tá? Então notem que se eu quero calcular a resistência, eu tenho um cilindro que tem um certo comprimento L e uma seção transversal A, a minha resistência vai ser a resistividade, que é uma característica do material, então eu vou para uma tabela, vou verificar qual é a resistividade de cada material, né? Eu tenho a resistividade vezes o comprimento desse material dividido pela área da seção transversal do material. Então notem que quanto mais comprido, maior a resistência, quanto menor a área da seção transversal, maior a resistência. Quanto maior ρ, maior a resistência também, né? Então são as proporcionalidades nessa expressão para obter a resistência, tá? Tem um outro ponto interessante de se discutir, que essa resistividade, embora seja uma propriedade dos materiais, né, ela acaba sendo uma função da temperatura, tá? Em muitos materiais, incluindo metais, a relação entre ρ, que é a resistividade e a temperatura, ela pode ser considerada aproximadamente linear. Então nós temos aqui ρ menos ρ0, que isso aqui seria então Δρ, a variação da resistividade, é igual à resistividade inicial vezes um certo coeficiente alfa, vezes a variação de temperatura, tá? Então T0 aqui para nós é uma temperatura de referência. Imaginem que vocês vão ter uma resistividade ρ0 a uma certa temperatura dada T0. Provavelmente nas tabelas isso vai estar especificado, né? E alfa, então, é o coeficiente de temperatura da resistência do material, tá? Aqui nós temos um gráfico que mostra a resistividade do cobre, tá? Aqui nesse eixo a resistividade, como função da temperatura. Então notem que a dos 300 graus ela tem um certo valor aqui, tá? Notem que a unidade dela nós não discutimos, mas aqui é ohms vezes metro, né? Nós podemos inclusive ver isso da expressão anterior da resistividade, tá? Ela era o campo elétrico dividido pela densidade de corrente, então dá para chegar nisso, tá? E à medida que eu aumento a temperatura, eu tenho mais desordem, eu tenho mais colisões, então a minha resistividade desse material acaba aumentando. Tem uma relação bastante utilizada e discutida entre tensão, corrente e resistência, chamada lei de Ohm, que nós vamos discutir rapidamente agora. Tá? A lei de Ohm ela vai nos indicar que a resistência de um material, tá, varia linearmente de acordo com a tensão que é aplicada nos terminais desse material, tá? Então deixa eu explicar um pouco melhor para vocês. Essa figura A, aqui assim, ela nos mostra como as propriedades elétricas dos componentes podem ser testadas, né? Eu não conheço esse componente, eu vou aplicar uma certa diferença de potencial, tá? Essa diferença de potencial V, e vou medir essa corrente, tá? Como função dessa tensão. Então eu começo a aumentar a tensão e analisar o que acontece com a corrente. Então nós temos dois casos investigados aqui. Na figura B, tá? Nós temos um caso em que
à medida que eu aumento a diferença de potencial V, a corrente aumenta de forma linear. Tá? Então, notem aqui que esse gráfico é uma linha reta, né, que passa pela origem, e notem que a razão, tá, a razão I dividido por V, se eu pegar I dividido por V, vai ser uma constante, que vai ser a declividade dessa reta, ou taxa de variação da corrente com a diferença de potencial. No gráfico C, desse mesmo slide, então, nós temos um outro comportamento, né? Neste caso, nós vemos que, à medida que a diferença de potencial vai aumentando, a corrente é nula, né? Não muda, continua 0, 0, 0, e a partir de um certo ponto, um certo valor mínimo, né, de diferença de potencial, passa a existir então uma corrente elétrica, e notem que aqui ela cresce exponencialmente, de uma forma muito rápida. Então, neste caso aqui, nós vemos que a taxa de variação da corrente com a tensão não é constante, né? Ela varia com o tempo, então notem que eu não vou ter a mesma propriedade que nesse caso. Neste caso, para qualquer incremento de tensão, eu vou ter sempre um aumento de corrente constante. Aqui não, né? Notem que na região inicial eu tenho essa declividade, na região mais lá para frente eu tenho uma declividade maior, né? E essa taxa de variação sempre está associada com essa declividade. Então, nesse caso, essa taxa de variação está aumentando, enquanto que nesse caso ela permanece constante. Então, nós dizemos que um componente obedece à chamada lei de Ohm se a corrente que atravessa ele varia linearmente com a diferença de potencial aplicada. Tá? Ou seja, materiais para os quais a corrente se comporta dessa forma, um crescimento linear com o aumento da diferença de potencial, são ditos materiais, então, que obedecem à lei de Ohm. Tá? Nesses casos, então, nós temos que a corrente é proporcional à tensão, ou ainda podemos dizer que a corrente I é igual à tensão dividido pela resistência. Tá? Então, nós temos essa relação entre corrente, tensão e resistência. É comum, quando se fala em lei de Ohm, o pessoal pensar nessa expressão, V igual a R vezes I. Tá? Mas o importante, o significado mais importante dela é pensar que a corrente varia linearmente com diferença de potencial, né? E neste caso eu tenho um material não ômico, em que a corrente não varia linearmente com a diferença de potencial. Né? Então aqui nós temos que um material obedece à lei de Ohm se a resistividade do material, dentro de certos limites, não depende nem do módulo nem do sentido do campo elétrico aplicado. Tá? Porque há materiais em que, se eu inverter o sentido da corrente, né, eu vou ter um resultado distinto. Seriam materiais anisotrópicos, então, nos quais a direção da corrente vai alterar o comportamento, vai alterar a resistência dela. Tá? São materiais bem específicos, né, que nós não vamos discutir aqui. Então aqui nós temos uma tabelinha simplesmente perguntando qual obedece à lei de Ohm, qual não obedece, né? Então basta que o aumento seja linear para que obedeça. Vocês podem traçar os gráficos desses dois casos e verificarem por conta isso. Então, do ponto de vista microscópico, aqui entra aquela discussão que nós iniciamos quando falamos sobre a corrente, a velocidade de deriva, né? Então, os elétrons de condução de um metal, né, eles são tão livres quanto as moléculas de um gás, né? E isso leva, então, uma expressão para resistividade, né, do ponto de vista microscópico. Como é que a gente chega nessa resistividade, então? Nós temos essa expressão ρ igual a m, e quadrado, n tal. N é a nossa densidade de portadores, densidade de elétrons, né, então 1 sobre metro cúbico, né? T tal é o tempo livre médio entre colisões de um elétron. Então suponham que eles estavam numa posição A, ele vai até a posição B, sofre não vou chamar de B porque aqui já é B, tá? Mas então ele está nessa posição A, ele vem até essa posição, notem que ele abruptamente mudou de direção, né? Essa mudança indica que houve uma colisão, tá? Então ele, de novo, abruptamente mudou, outra colisão, outra colisão, outra colisão. Se nós calcularmos o tempo médio entre essas colisões, né, eu vejo quanto tempo levou para a primeira colisão,
quanto tempo para a segunda, quanto tempo para a terceira, quanto tempo para a quarta, e faço uma média desses valores. Esse vai ser o meu tal, então, dado em segundos, né? O que mais aqui? Bom, IM, então suponho que seja a massa do material aqui assim, né? Então vamos ver aqui. A resistividade dos metais vai obedecer à lei de Ohm, porque o tempo livre médio, tá? Esse tal, ele quase não varia com o módulo do campo elétrico. Então, nos casos em que ao aumentar o campo elétrico eu não aumento esse tal, não altero esse tal, o material vai acabar sendo um material ômico, que obedece à lei de Ohm. Aí também vem mais algumas questões interessantes para a gente discutir, relacionadas a potência, semicondutores, supercondutores. Nós vamos fazer uma discussão breve para que pelo menos vocês tenham uma noção, né, por exemplo, da grandeza potência elétrica que está presente no dia a dia, né? Quando vocês pegam um secador de cabelo, ele diz que tem 2.000 watts, o que isso significa, né? Então vamos discutir rapidamente isso, tá? Então suponham que vocês têm um circuito que tem uma certa fonte, tá, que está fornecendo aqui uma força eletromotriz, uma diferença de potencial, tá, alimentando esse circuito, gerando então a condição necessária para que haja um fluxo, né, de partículas, um movimento de partículas carregadas, neste caso o sentido convencional da corrente, como se partículas com carga positiva se movessem no sentido horário, né? E vocês têm um certo componente, tá, no circuito desconhecido aqui, ligado aos terminais A, B desse circuito elétrico. Chamamos de circuito elétrico porque ele está fechado, né, parte de um ponto de potencial mais alto, atravessa alguns componentes, chega num ponto de potencial mais baixo. Tá? Então aqui nós mostramos esse circuito, né, conectado a um componente desconhecido. Esse componente desconhecido ele pode ser um resistor, uma bateria recarregável, um motor, qualquer dispositivo elétrico que requeira uma diferença de potencial para que flua a corrente para que passe a funcionar, né? Essa bateria aqui ela mantém essa diferença de potencial dada, né? Como vocês pegam, por exemplo, uma pilha que tem 1,5 V, uma bateria daquelas quadradinhas que tem 9 volts, essa é a especificação da diferença de potencial, né, que está sendo aplicada aqui. Então, como é que eu posso calcular a potência, tá, fornecida a um componente submetido a uma diferença de potencial V, na qual circula uma corrente I? Tá? A potência elétrica vai ser o produto da corrente pela diferença de potencial que está sendo aplicada nesse elemento. Tá? Então, se nós observarmos as unidades disso aqui, isso aqui vai ser ampere vezes volt, né? Ampere é coulomb por segundo, e o volt, se vocês recordarem dos vídeos que eu passei para vocês assistirem, ele vai ser energia potencial elétrica dividida por carga. Isso vai ter uma unidade então de joule por coulomb. Voltando para cá, se nós escrevermos então ampere como sendo coulomb por segundo, vezes volt, que é joules por coulomb, finalmente nós temos o que? Cancela coulomb com coulomb e vai sobrar a unidade da potência, que é joules por segundo, tá? E esta grandeza, então, joules por segundo, ela é definida como sendo o watt, tá? Isso é definição, joules por segundo, no nosso sistema internacional de unidades, no SI. Tá? Então esse é o significado físico da potência, quantidade de energia fornecida por unidade de tempo. Por isso que um secador de cabelo de 2.500 watts, né, o qual indica que ele é capaz de entregar 2.500 joules por segundo de energia, ele acaba atingindo uma temperatura maior, secando mais rapidamente o cabelo, né, do que um secador de 1.000 watts, que vai estar entregando 1.000 joules por segundo. Então esse é o nosso significado físico da potência, tá? Essa unidade aqui então é o watt. Tá? Em homenagem a James Watt, que foi o cara que trabalhava com a questão do vapor e tudo mais, não me recordo os detalhes da história agora, né? Bom, aí nós temos algumas relações, né, entre R e I. Nós temos aquela expressão que mencionamos antes, V igual a R vezes I, né? Então, se eu substituir nesta expressão V
por R vezes I, né? R vezes I, eu vou cair nesta expressão aqui, que me diz que potência é igual a corrente ao quadrado vezes resistência, e eu posso também isolar a corrente nessa expressão, tá? Eu posso isolar a corrente, dizer que ela é igual a V dividido por R, usar essa expressão para substituir esta corrente, né? Fazendo isso, eu vou chegar nesta expressão, que me dá a potência como sendo a diferença de potencial aplicada ao quadrado dividido por R. Lembrando que ambas estas expressões são são específicas a dispositivos resistivos, tá? Porque eu estou utilizando esta relação que envolve resistência, mas esta expressão que P é igual a I vezes V, esta é uma expressão geral que vale para qualquer dispositivo, né, que for conectado nesse circuito elétrico. Bom, uma discussão rápida então sobre semicondutores e supercondutores. Tá? Os semicondutores, eles são materiais que têm um número relativamente pequeno de elétrons de condução. Tá? Eles têm poucos elétrons que têm bastante mobilidade, porém, se nós aplicarmos certas impurezas nesse material, se nós fizermos algo que é chamado processo de dopagem com essas impurezas, pode ocorrer um aumento significativo, né, desses portadores de carga. Nos semicondutores, então, essa N, que é a nossa densidade de portadores, né, 1 por metro cúbico, ele é pequeno, mas aumentando a temperatura ele cresce rapidamente. Tá? Por quê? Porque essa agitação térmica faz com que haja um aumento na quantidade desses portadores disponíveis, né? Isso então acaba resultando numa redução da resistividade ou então um aumento da condutividade, né, com o aumento da temperatura. Esse é o processo que se aplica, por exemplo, no silício, né, que é um semicondutor super conhecido por ser a base, a matéria-prima para a fabricação dos processadores aí que nós utilizamos, né. Então, a tecnologia dos semicondutores ela tem aplicação imediata em microeletrônica, microprocessadores e tudo mais. Então, notem que essas propriedades de condução ou não condução elétrica, né, elas são fundamentais para as aplicações tecnológicas que nós temos hoje. Né. Eu não vou discutir muito além disso, né, só quero classificar para vocês os materiais quanto à condução de corrente elétrica. Tá? Nós temos aqui uma comparação entre o cobre, que é um metal condutor, né, e o silício, que é um semicondutor. Então, se vocês observarem, por exemplo, o Nzinho, que é a densidade de portadores, tá? No metal, nós temos 10 na 28, enquanto que no semicondutor, 10 na 16. Notem que são mais de 10 ordens de grandeza de diferença na quantidade de portadores de carga disponíveis para conduzir corrente elétrica, né? A resistividade também apresenta uma diferença significativa. No caso do cobre, essa resistividade é muito baixa, 10 na menos 8, né? No caso do silício, ela é da ordem de 10 na 3, então muito maior do que no cobre. Né? Os coeficientes de temperatura também da resistividade, né? Nós temos aqui aquele alfa da nossa equação, então aqui nós temos que no cobre é da ordem de 10 na 4 vezes positivo, 4,3 vezes 10 na menos 3, e no silício menos 70 vezes 10 na menos 3, tá? Então notem que à medida que aumenta a temperatura, diminui a resistividade, né? Que é uma característica importante aqui dos semicondutores. Temos também os supercondutores, tá? Que são materiais que perdem a resistência elétrica em baixas temperaturas. Tá? Se vocês já ouviram falar, por exemplo, dos trens bala, eles usam tecnologia de supercondutores, eles acabam flutuando sobre os trilhos, né? Pelo menos, não sei se todos utilizam essa tecnologia, mas é uma das aplicações conhecidas de supercondutores. Né? A maioria dos materiais que são supercondutores, eles só o são em temperaturas baixíssimas, porque precisa eliminar aquela desordem, aqueles movimentos erráticos dos elétrons, né, colidindo dentro do material. Então, no geral, são 100 graus, cento e poucos abaixo de zero, né, graus Celsius, tá? Inclusive, muitas gerações dos primeiros supercondutores eram supercondutores apenas próximos do zero absoluto, né? Atualmente, com o desenvolvimento de novos materiais, que é uma área bastante importante,
Já tem materiais que operam nessas faixas aí, estou chutando, não tenho uma referência, mas menos 100 graus Celsius, talvez menos 50 graus Celsius, que seriam temperaturas altas para o funcionamento de um supercondutor, comparando com essa ideia do zero absoluto, né? Então temos um gráfico aqui da resistência do mercúrio, né? Aqui nós temos nesse eixo a resistência, notem que ela é aproximadamente zero para temperaturas entre 0 e 4 graus Kelvin, né? Lembrando que zero é o zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius, tá? Então esse seria o nosso zero Kelvin. Então de 0 até 4 Kelvin a gente tem praticamente uma resistência elétrica nula, e depois disso ela dá um salto imediatamente, quase que imediatamente, para um outro valor aqui de 0,15, 0,155, uma coisa desse tipo, né? Não teve nenhum slide também falando sobre os materiais isolantes, mas para completar nós temos então os condutores, que nós já discutimos, estamos até agora discutindo, os semicondutores, os supercondutores e também os isolantes, né? Os condutores, eles facilitam a passagem, eles têm a passagem da corrente elétrica, não sente muita resistência. Os isolantes, ao contrário, né, eles não possuem mobilidade nos seus portadores, então é muito difícil fazer com que eles conduzam corrente elétrica. Porém, nenhum material é absolutamente isolante, tá? Até mesmo o ar pode conduzir energia, se a diferença de potencial for intensa o suficiente. É o que a gente observa quando vê um raio, por exemplo, né? A resistência, aliás, tem um termo técnico para isso que é a rigidez dielétrica, tá? A rigidez dielétrica de um isolante vai dizer qual é o campo elétrico necessário para romper a característica isolante dele e tornar esse isolante um condutor, né? Então, notem que essas características dos materiais, quanto ao seu comportamento relacionado à passagem ou não de corrente, ela tem aplicações tecnológicas que impactam bastante a nossa vida aí no dia a dia.